Acordar com Jesus. É um momento muito importante para crescermos na fé. Agora, aqui na sua emissora, a palavra do Padre Vanderlei Souza. E nesse sábado eu trago a palavra de Deus para iluminar e abençoar o seu dia. Hoje nós lembramos de um santo muito especial que foi São Pio X. Aquele homem chamado José Sarto, de família simples e numerosa, tornou-se sacerdote e foi nomeado bispo em Mantua, depois patriarca de Veneza e eleito papa em 1903, quando o chamavam de santo. Dizia: "Não me chame José Sarto." Exerceu com maestria a santidade. Seu ministério de vigário de Cristo promoveu a Sagrada Comunhão às crianças e o cotidiano para os adultos. Fez importantes reformas na Igreja e motivou o ministério dos leigos. No ano de 1914, encerrou a sua missão na Terra. Nós vamos, neste final de semana, amanhã, rezar pelos leigos. E por que a gente reza pelos leigos? Veja bem de onde vem a origem. Leigos, quem são? São aqueles que ajudam na nossa igreja, que trabalham, que não têm remuneração. São voluntários, são pessoas que dedicam a sua vida para Cristo, no amor, fazendo com que as pastorais, os movimentos cresçam. Por isso nós rezamos pelos catequistas, por esse trabalho que a igreja confia a eles na catequese. Hoje se faz difícil escutar a Jesus, desqualificando a escribas e fariseus. Muitos dizem e pouco fazem. O primeiro que deve fazer um bom mestre, um bom guia ou um bom pai, é seguir adiante com o exemplo. O homem contemporâneo escuta mais cômodo aos que dão depoimento que aos que ensinam. Sejam humildes e servidores. Este é o caminho para chegar à santidade, ser humilde e servidor. Mas Mateus hoje, no capítulo 23, nos versos 1 a 12, ele vai nos trazer mais uma pequena palavra que vai nos mostrar o seguinte. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os doutores da lei e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês. Porém, não imitem as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e o impõem nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com o dedo. Praticam todas as suas ações para serem vistos pelas pessoas. De fato, usam faixas largas na testa e nos braços e põem longas franjas na roupa. Gostam de ocupar os postos de honra nos banquetes e os primeiros lugares na sinagoga. Aqui nós temos hoje uma chamada muito grande para cada um de nós. Perceber que nesse tempo, quando Jesus fala aos escribas e os fariseus, é porque alguma coisa estava acontecendo ali. Então vamos tomar bem essa palavra hoje, vamos tomar posse dela. Quem se humilha será exaltado. Jesus Cristo chama-nos novamente à humildade. É um convite para situar-nos no lugar certo, que nos pertence. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Mateus 28, 8, ou seja, Mateus 23, 8, 10. Antes de nos apropriar de todos esses títulos, procuremos dar graças a Deus por tudo que temos e que recebemos dele. Como diz São Paulo: quem tens que não tenhas recebido. Mas se recebe tudo o que tens, por que então não te glorias como se não o tivesse recebido? 1 Coríntios capítulo 4, 7. De maneira que quando tenhamos consciência de ter agido corretamente, faremos bem ao repetir: somos simples servos e fazemos o que devíamos fazer. O homem modesto padece de uma lamentável amnésia. Vivemos e agimos como se fôssemos nós mesmos os autores da vida e os criadores do mundo. Ao contrário disso, Aristóteles provoca admiração. Ele, quem na sua teologia natural desconhecia o conceito de criação, noção conhecida
naqueles tempos somente pela divina revelação. Ao menos tinha claro de que este mundo dependia da divindade, a causa e incausada. João Paulo II chama-nos a conservar a memória da divina que temos contraído de nosso Deus. Por isso, dívida que temos contraído de nosso Deus, é preciso que o homem de honra ao Criador ofereça-lhe em ação de graças e louvores tudo o que dele tem recebido. O homem não pode perder o sentido desta dívida, que somente ele, dentre todas as outras realidades terrestres, pode reconhecer. Além do mais, pensando na vida sobrenatural de nossa colaboração, ela ou ele não fará nada sem a nossa autorização, sem o nosso esforço. Consiste em não perturbar o trabalho do Espírito Santo e deixar Deus fazer. Que a santidade não o fabricamos, nós, mas Ele a outorga. E Ele é o Mestre, Pai e Guia. Em todo caso, se acreditamos que somos e temos algo, oferecemos em colocá-lo ao serviço dos outros. O maior dentre vós deve ser aquele que serve. Mateus 23, 11. Vamos pedir a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, e por onde andar, Deus te guie. O que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida. Deus te proteja e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom sábado para você. Que Deus abençoe. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdote, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Papa Francisco nos deixou uma frase dizendo o seguinte: toda vocação exige sempre um êxito de si mesmo, para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Que Deus abençoe você e sua família. Reze sempre essa oração vocacional com a sua família e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.